Meu nome é Jefferson Castilho e hoje nós vamos ter o Guilherme Maia, que vai estar falando sobre gerenciamento de dispositivos MDM, tá? Com o SCM 2012 R2 e o Microsoft Intune, tá? Também está dentro da sala também o Ricardo Pinheiro e o Cirnei Lopes, que são membros, Opa, tá? boa noite. Dos organizadores aí do webcast aí também, tá? Bom, vou estar passando a palavra pro Guilherme Maia. Com você, Guilherme Maia. Pessoal, boa noite a todos. É uma imensa satisfação estar com vocês, aos verdadeiros guerreiros, né? Às 10 horas da noite, vocês estão aqui acompanhando a gente nesta palestra que irei estar apresentando sobre o gerenciamento de mobilidade utilizando o Microsoft Intune e o System Center Configuration Manager. Meu nome é Guilherme Maia. Hoje eu trabalho numa empresa parceira Microsoft, né, como especialista de, de infraestrutura com foco em soluções de gerenciamento e virtualização. E tenho aqui meus canais, que é o meu blog e minha página para vocês acompanharem meu trabalho, onde eu faço essas divulgações e o meu conteúdo, né? Para a gente começar, eu vou falar um pouco da nossa agenda. Eu dividi nossa agenda, a gente vai falar um pouco o que é a mobilidade empresarial da Microsoft, o que é o Microsoft Intune, né, que é um produto oferecido da Microsoft na nuvem, o que temos com o System Center Configuration Manager trabalhando com a mobilidade empresarial e como termos os melhores do mundo, utilizando as duas ferramentas junto para a gente ter como o único gerenciamento da nossa infraestrutura. E vamos ter também nossas demos, né? E no final vamos ter nossas dúvidas. Pessoal, só queria deixar claro, as dúvidas à medida que fosse acumulando, eu vou respondendo, mas eu vou deixar para o final para responder nas dúvidas, ok? Então vamos lá. Bom, vamos lá. Hoje toda empresa hoje está sofrendo hoje dificuldades, que temos principalmente nos usuários, que hoje eu tenho muitos usuários em várias localizações, eu tenho vários recursos para acessar, que é o hoje, principalmente hoje, que é o boom hoje, que é cada vez mais usuários estão trazendo o seu dispositivo na nossa empresa. E isso acaba tendo que atrapalhar nossa segurança, nossa conformidade da nossa empresa. Então, essa é uma dificuldade hoje que são cada vez mais, temos mais usuários, que é o primeiro pilar. O segundo pilar são a explosão de dispositivos. Como eu falei, os usuários estão trazendo seus dispositivos e, em certo momento, eles querem trabalhar com o dispositivo dele. A certo modo, o negócio entende isso como isso é bom e ruim, porque a partir do momento que o usuário utiliza o dispositivo dele, ele pode comprometer toda a nossa segurança, mas tem um certo benefício com isso, que é questão de autonomia, porque se o usuário pode trabalhar com o próprio dispositivo dele, que é o conceito Bring Your Device, né, a gente consegue ter também que esses usuários poupem recursos da nossa organização, utilizando o próprio recurso que ele tem com uma experiência melhor. Então esse é o segundo pilar. Temos uma explosão muito grande de dispositivo e a TI acaba não conseguindo se adaptar a essa nova tendência. O terceiro pilar é a implantação e gerenciamento de aplicativos, tendo uma vez a gente tem uma gama de plataformas. A gente tem lá iOS, Android, Windows Phone, e para TI é muito difícil fazer esse controle dessas aplicações, uma vez que o desenvolvimento é diferente, não são integrados os portais, no caso o Google Play, o Windows Phone Marketplace, o iOS, então isso dificulta muito o nosso gerenciamento. E temos também o nosso desenvolvimento interno, então temos também que publicar para os nossos dispositivos móveis, as aplicações são desenvolvidas internamente. Então, isso que é o mais importante, é ter nosso portal corporativo. Não somente temos nossos, como a gente conhece, tem lá nossas aplicações públicas que a gente pode instalar, a gente pode também ter o nosso portal, nossa intranet corporativa para gerenciamento mobile. Então, esse é o terceiro pilar, que é a dificuldade de gerenciar os aplicativos, né? E por último, o último pilar, que são informações.
que são os dados mais valiosos que a gente tem, que são os dados que temos no celular. E a TI tem uma vez que a gente disponibiliza esses acessos para os usuários utilizar os seus próprios dispositivos, ou mesmo os dispositivos oferecidos pela própria organização, a gente tem que manter o compliance, que é manter os dados seguros, uma vez que para a organização, uma vez que um celular ele é extraviado, ele é perdido, para a organização não vale em si o ativo, e sim as informações que temos nele. Então isso se torna um risco muito grande para a TI. Imagina uma empresa de engenharia que está participando de uma licitação, esse dispositivo ele é extraviado e uma outra empresa concorrente acessa esse mesma informação e ele pode perder uma licitação ou um exemplo simples, né? Ele pode vender essa informação para uma outra empresa. Então, o dado é muito importante. Então, esses 4 pilares representam hoje a dificuldade que temos na TI em entregar hoje, que é o gerenciamento de mobilidade empresarial para o nosso dispositivos da organização e o dispositivo que os nossos usuários trazem para poder trabalhar com nossos recursos. E vamos lá, e a partir disso, o centro hoje está sendo capacitar as pessoas centralizando na TI. Então, esses 4 pilares, a gente tem o nosso gerenciamento da mobilidade empresarial, que são os usuários, dispositivos, aplicações e data. A gente tem que é o nosso conceito de MDM, que é o Mobile Device Management, onde a gente agrupa esses 4 pilares para a gente ter o nosso gerenciamento da nossa mobilidade. Que são habilitar os usuários a poder usar os nossos dispositivos consistentes e recursos corporativos, né? Unificar o gerenciamento. Uma vez a gente tem lá nossos dispositivos Windows Phone, iOS e Android, a gente tem que simplificar para o negócio. Não adianta a gente ter uma ferramenta para gerenciar dispositivo iOS, outra para Microsoft e outras para dispositivo da Google. Então a gente tem que unificar esse gerenciamento. É isso que a Microsoft oferece para a gente uma solução que a gente consegue fazer o gerenciamento completo dos nossos dispositivos móveis, né? E o último pilar, que é um dos mais importantes, que é, além de tudo, proteger as informações. Que uma vez que as informações que temos em nosso dispositivo são as mais importantes para a nossa organização. E vamos lá, a Microsoft oferece para a gente trabalhar com mobilidade o produto que é o Microsoft Intune. Esse produto é totalmente voltado na nuvem, ou seja, então não requer nenhuma infraestrutura, você paga esse serviço por usuário, então, ou seja, esse serviço para você adquirir ele, você simplesmente faz a contratação do serviço do Microsoft Intune e você não requer nenhuma estrutura além do que você já tem para ter a utilização dele. Então ele consegue oferecer todo o gerenciamento de dispositivos móveis e alguns outros itens que eu vou estar explicando mais para frente. E temos também o nosso gerenciamento unificado, que a gente utiliza o System Center Configuration Manager juntamente com o Intune. Então, durante a apresentação, a gente vai ver quais os benefícios de a gente utilizar o Microsoft Intune ou usar a integração entre o Microsoft Intune e o System Center. Vamos lá, o Microsoft Intune, como eu falei, ele é oferecido um serviço standalone, então, ou seja, eu posso fazer a contratação dele e eu não requer que eu tenha nenhuma infraestrutura além do que foi contratado. Então, ele é totalmente voltado à web, né, uma vez que ele é oferecido na nuvem, né? Então, nele eu tenho eu consigo gerenciar não só o dispositivo mobile, que no caso é o meu Windows Phone, iOS e Android, como também consigo gerenciar os meus dispositivos Windows, que no caso são seja a minha plataforma x64, x86 e assim vai. Lembrando, esse gerenciamento ainda não existe para servidores, é somente para estações de trabalho. E ainda não tem o gerenciamento de outros sistemas operacionais a não ser Microsoft. Então esse é o pilar de gerenciamento do nosso Microsoft Intune oferecido standalone. Bom, a console dele, como eu falei,
o nosso Microsoft Intune oferecido standalone. Bom, a console dele, como eu falei, é totalmente voltada com uma experiência totalmente web. Então, o que o nosso Intune consegue fazer? Eu consigo desde proteger os meus computadores utilizando a ferramenta do Endpoint Protect da Microsoft. Eu consigo gerenciar atualizações, distribuir aplicações, seja ela uma aplicação para os meus dispositivos móveis ou aplicações para os meus computadores, né? Eu consigo também ter o monitoramento proativo de alertas, né? Eu consigo oferecer aos meus usuários assistência remoto para a minha equipe de helpdesk que consiga fazer um suporte remoto para os meus usuários, né? Eu consigo ter também um inventário de hardware, eu consigo hoje saber hoje quais meus computadores estão aptos a fazer hoje uma migração, no caso, para o Windows 10, saber quais são a capacidade desses meus dispositivos. Eu consigo ter também o inventário de software, saber hoje quais aplicações que eu tenho instaladas em meus computadores, né? Eu consigo também monitorar as licenças que eu tenho, ou seja, isso é muito legal. Eu consigo lá se eu tenho um contrato de volume da Microsoft, eu consigo baixar um arquivo que contém os dados da licença, e uma vez que eu importe esses dados, eu consigo saber quais meus computadores que estão em compliance, no caso licenciado, e quais não estão licenciado, isso de uma forma bem centralizada, uma vez que ele está integrado com o seu inventário. Então, ou seja, a partir do momento que eu tenho esse inventário, eu consigo ter também o que eu tenho licença a partir do momento que eu faço importação. E temos também uma visão muito rica, né, e relatórios para a gente fazer o controle hoje de todos esses pilares, né? Eu tenho também o controle de segurança. Eu posso atribuir hoje, se meu helpdesk precisa somente de suporte a instalar aplicações, fazer um suporte remoto e ver informações do inventário, eu posso fazer esse controle granular. Então, o Microsoft Intune oferece toda essa parte robusta do produto. Vamos lá, como que é a experiência? Quando eu falo que a gente consegue gerenciar, seja dispositivo Windows, Windows Phone, Android, iOS, como que é feito esse gerenciamento, né? Hoje temos um cliente, né, que, para quem conhece o System Center, ele existe um cliente para a gente ter todas essas informações que eu falei no caso do Microsoft Intune. Então, ou seja, para todos os meus dispositivos, eu vou ter um cliente que vai ser o ponto central para a gente ter todos esses componentes, que no caso é o meu Company Portal, que é um portal da minha companhia. Como a gente vê aqui nesse slide, eu tenho ele tanto disponível para o Windows Desktop, no caso eu tenho lá o meu Windows Phone, eu também tenho esse cliente, né? Eu tenho o Android também oferecido lá na nossa Google Play, e também para Apple eu também tenho ele disponibilizado na nossa App Store. Então esse portal a gente vai conseguir fazer a instalação das aplicações que a TI publicou para a gente, todas o gerenciamento é feito através desse cliente. Então, para ter esse controle, a gente tem que ter esse nosso cliente. Vamos lá. Temos também a questão do inventário dos dispositivos móveis. A gente falou que a gente consegue ter gerenciamento dos nossos computadores, mas a gente tem também esse gerenciamento para nossa gestão de dispositivos móveis. Então eu consigo saber hoje o que está instalado em meus dispositivos móveis, o que eu fiz a publicação, e também eu consigo fazer uma granularidade. Se eu tenho dispositivo que é o Bring Your Device, usuários trazer os seus dispositivos, eu posso ter uma granularidade, ou seja, eu não quero saber o que está instalado nesse dispositivo, eu só quero que ele esteja em compliance para mim acessar nossa organização. Quando a gente fala os usuários trazer o dispositivo para acessar nosso recurso, isso, como a gente falou lá no início, compromete a nossa segurança que a gente tem na nossa organização. Então, o que a TI pode fazer para auxiliar é para quando os usuários trazer esse dispositivo, ele ter também um controle de segurança. Então, ou seja, eu vou ter políticas para ele definir senha, por exemplo, ele for um celular que não pode ter um jailbreak ou um rooted, então
essa granularidade eu consigo atribuir para que esse perfil de usuário ele esteja em compliance, né? E a mesma coisa eu tenho isso também para o inventário de hardware. Eu consigo habilitar o meu dispositivo para ter esses recursos ou não. Vamos lá. Temos também nas configurações de gerenciamento, eu consigo atribuir políticas do que quais meus dispositivos que estão em compliance, quais não estou, quais são os dispositivos que estão em atualizações não suportadas para minha organização, que são dispositivos legados. Então eu consigo ter todo esse controle de gerenciamento. Temos aqui algumas capacidades de gerenciamento. Eu tenho aqui o nosso dispositivo, que no caso é o Windows 8.1, que temos agora já o 10, esse slide está até desatualizado, né? Eu tenho aqui o Windows Phone e iOS e Android. E aqui eu tenho as capacidades deles no quesito de configurações de dispositivo, voltada ao nosso compliance, né? Eu tenho lá, eu consigo atribuir para todos eles, eu vou passar rapidamente essa parte, né? Mas eu tenho lá gerenciamento de senha, de criptografia, de malware, né? Configurações do sistema, a parte de cloud, Windows Server Work Folders, né? O browser, eu consigo controlar quais sites os usuários podem acessar. Eu tenho aplicação, né? Eu posso bloquear aplicações ou games, né? Eu posso fazer restrições nesses softwares, acesso à Store, se eu posso acessar ou não, e questão de perfil móvel, né? Então eu tenho essas capacidades para o gerenciamento de dispositivos móveis para cada arquitetura. Lembrando, essa arquitetura é limitada pelo próprio fabricante, não pela solução. Então temos esse recurso para cada pilar hoje dos nossos players, né? Temos também, lembra que a gente falou nisso, a gente consegue fazer a implantação dos nossos aplicativos, seja eles internos ou da nossa oferecido pelo nosso portal de aplicativos. Então temos lá, no caso para o nosso dispositivo Windows 8 ou Windows 10, né, o nosso iOS, Android, Windows Phone, Windows 7, né. Então eu consigo ter desde lá, no caso aqui, vou pegar aqui o Android, que eu utilizo a extensão APK, eu posso fazer tanto a implantação dele, de um aplicativo que foi desenvolvido internamente pelos meus desenvolvedores, eu posso também oferecer ele, no caso, que é fala Deep Links, que eu consigo oferecer, pegar esse próprio link que eu tenho oferecido na Google Play e disponibilizar para os meus usuários esse aplicativo. Por exemplo, eu quero que todos os meus dispositivos tenham lá instalado o Outlook para acesso ao e-mail. Eu quero que tenha instalado para todos os meus dispositivos no caso, o Remove Desktop. Então eu posso publicar esses dispositivos através de links. Eu não requero baixar a aplicação, armazenar ela, não, tudo isso vai estar de uma forma bem transparente. A gente vai ver isso na nossa demonstração. Vamos lá, e um pilar muito importante, né, que é a proteção de dados, como falamos, né. Uma vez que a gente tem os nossos usuários que estão acesso aos nossos dispositivos, né, a gente tem lá os nossos 4 pilares que a gente falou, né. Uma vez que ele faz atribuição à minha organização, ele vai ter lá as suas políticas, os dados da companhia, aplicações, né, tudo isso centralizado no nosso dispositivo, né. Uma vez que esse dado é centralizado, ele pode ser furtado ou perdido. Então, temos que ter o controle da TI para... E aí, o meu dispositivo foi roubado, o que eu faço? Lembra que a gente falou, a informação é uma das coisas mais importantes que temos em nossa empresa. Então, temos que ter esse cuidado e a solução oferece esse gerenciamento. Em caso, se um dispositivo for roubado, eu posso apagar os dados dele de uma forma remota, né, ou até mesmo apagar esse dispositivo, né. Então, a solução oferece esse recurso, né. Então, uma vez que esse dispositivo foi roubado ou perdido, eu posso simplesmente excluir ele, bloquear o acesso dele, ou apagar as informações. No caso, imagina lá que temos um usuário, né, que foi demitido e esse dispositivo é do próprio usuário. Então, ou seja, eu não quero remover os dados que eles têm, eu quero simplesmente que remova só os dados da empresa. Então, a gente consegue fazer esse tipo de granularidade, no caso, para nossa remoção. Que no caso eu tenho lá esses dois, que é o seletivo wipe,
que é o que a gente estava falando. No caso, se esse dispositivo for furtado ou o nosso colaborador for desligado, eu posso remover somente os dados da empresa, mantendo as informações pessoais desse dispositivo intacto, né? E temos também o nosso full wipe, né? Que o full wipe é a remoção total, ele remove todos os dados do usuário, né? Então, ou seja, se esse dispositivo for furtado, ele ser de organização, eu posso fazer uma limpeza full nesse dispositivo, né? Então a solução oferece esse controle no nosso pilar de segurança. Né? Um dos recursos legais também que foi. Lembrando, pessoal, o Microsoft Intune é um serviço da nuvem. Então, ou seja, todo dia tem atualizações, novos recursos novos. Então, esse é um dos benefícios de comprar um produto que é oferecido na nuvem. Então, a gente sempre tem atualizações e recursos novos oferecidos. Né? Aqui nesse slide temos aqui um recurso, não é tão novo assim, né? Mas é legal, que é o controle. Eu posso mandar um bloqueio remoto, que é, por exemplo, esse dispositivo eu quero bloquear o acesso a ele. Eu posso ir lá e mando um bloqueio remoto. Então, esse dispositivo vai estar impossibilitado de fazer o acesso, seja por senha ou qualquer meio. Eu posso também, esse usuário, esse celular tem uma senha, eu posso simplesmente ir lá e mandar um acesso a fazer um reset no nosso código de acesso. Então, ele também permite essas ações utilizando o Microsoft Intune. Né? E vamos falar, a gente falou, eu quis falar um pouco sobre o Microsoft Intune, e aqui a gente vai falar como a gente ter o nosso, que é como trabalhar eles melhores junto, que é Better Together. Né? Então, lembrando, todo nosso gerenciamento pode ser feito pelo Microsoft Intune primeiramente. Então, quando a gente faz a aquisição do Microsoft Intune, a gente tem duas opções. Quando a gente tem eu não tenho o System Center Configuration Manager, né, e quero fazer o gerenciamento mobile. A gente pode usar o Microsoft Intune. Então, todo o gerenciamento vai ser feito pelo portal do nosso Intune. Né. E temos também o caso que eu já tenho uma arquitetura do Configuration Manager e eu quero unificar esse gerenciamento. Então, uma vez que a gente faz essa unificação, o gerenciamento fica todo feito pelo System Center Configuration. Quais são os benefícios? Vamos lá. Os benefícios que temos primeiramente, a centralização. Então, uma vez feito a configuração para ser feita a integração com o System Center, o gerenciamento vai ser unificado. Isso é muito bom. Por quê? Porque a gente não vai precisar ter uma interface web e uma outra interface para fazer o gerenciamento. Então, o gerenciamento dos nossos dispositivos que a gente tem no nosso System Center, nossos computadores Windows, Unix, Mac, tudo, e o nosso dispositivo móvel vai estar tudo numa única console. E lembrando, quando a gente faz a aquisição do produto, tem um ponto muito interessante que é o seguinte: uma vez que a gente faz a redefinição da autoridade para fazer o gerenciamento no Intune ou integrar o System Center, ela não pode ser desfeita. Eu já tive casos de alguns clientes que utilizava o Intune e queria fazer a integração com o System Center, não pôde voltar atrás para utilizar o seguinte: qual que é a ressalva? Tem que abrir um chamado na Microsoft para fazer a redefinição do autoridade, seja ela para o Configuration Manager ou Microsoft Intune. Então, uma vez feito, isso é muito importante. Ela vai ser feita, uma vez feito o gerenciamento, vai ser feito no Intune ou no SCM. Quando a gente faz a utilização do SCM integrado, eu perco o gerenciamento no Intune. Então, ou seja, vai ser tudo feito no Configuration Manager, óbvio, né? Então, o gerenciamento que eu tenho dos meus dispositivos não vai existir mais pelo portal do Intune, vai ser feito no SCM. No caso, se eu tiver algum computador que está externo, não está no meu domínio, eu quero manter gerenciando externamente pelo Intune, eu consigo sim, só computadores Windows, ok? Então, esse é um... Eu já tive casos também de clientes que informaram para mim, eu tenho uma área que cuida exatamente só de mobilidade e eu quero que não faça o gerenciamento desses meus dispositivos móveis. Né? Então eu quero que essa equipe de mobilidade faça o gerenciamento deles e eu vou continuar mantendo o gerenciamento. Isso é ruim? Não. A solução te oferece essa solução. Você pode usar
eles integrados ou usar também separados. Lembrando, só que você vai ter duas interfaces, duas contas para gerenciamento. Então, se a sua organização decidir que eu quero ter separado, não tem nenhum problema. Mas lembrando, quando a gente trabalha junto, a gente tem uma experiência maior, uma vez que é uma única interface para gerenciamento. Isso é muito bom e a gente vai ter todo o nosso gerenciamento centralizado. Então, essa é o produto que a Microsoft hoje que temos para mobilidade empresarial, trabalhando melhores juntos, que é o que a gente acabou de ver aqui agora. Vamos lá. Reservei agora esse período para a gente, vou mostrar para vocês um ambiente que eu já tenho hoje, no caso, na minha empresa, que já está funcionando, já utilizamos a mobilidade empresarial, para vocês verem como a gente faz esse trabalho. E para quem não conhece a solução de mobilidade da Microsoft e quer conhecer, deixa eu só minimizar aqui, eu deixei aqui também aberto, que para quem não conhece, temos lá os Virtual Labs. Para quem não conhece, um laboratório virtual da Microsoft que a gente consegue fazer testes de produtos, né? Seja lá, tem vários produtos. No caso, temos aqui um de gerenciamento de dispositivos móveis. No final, vou até deixar o link para quem quiser pegar e conhecer melhor. Eu já tenho laboratórios prontos. Uma vez que eu faço a inicialização desse laboratório, ele carrega para mim todas as informações. Então, eu tenho todo o ambiente necessário para mim fazer a homologação, testes necessários para mim conhecer a solução de mobilidade da Microsoft. Né? Então, vamos lá. Eu falei do portal do Intune, mas a gente não viu como que ele é. Então, aqui eu estou autenticado no meu portal do Intune, né, que é o meu lá. Eu tenho que, no meu Microsoft, eu tenho aqui na minha dashboard, que eu consigo ver que, olha que legal, lembra que a gente falou, a gente consegue ter alertas visuais, eu consigo ter informações gerais, olha que legal. Eu consigo ver que alertas que eu tenho, políticas, aplicativos, olha lá, olha que legal, quantos dispositivos móveis que eu tenho o gerenciamento dele, né, lá eu consigo ver que de Windows Phone, Android, iPhone e outros, né, eu tenho aqui quais são os dispositivos que estão inativos, dispositivos bloqueados, dispositivo em quarentena, olha que legal. Eu consigo ter uma visão geral do dispositivo, isso totalmente web. Então isso, realmente o serviço oferecido do Microsoft Intune é muito legal. Eu tenho que também na parte de políticas, eu consigo ver que as políticas que eu tenho definido, pessoal, deixa eu só autenticar aqui, que expirou minha sessão. Deixa eu só fazer a autenticação. Carregando. Bom, vamos lá, voltamos. Eu consigo ver que minhas políticas, lembra que a gente falou de segurança, compliance, política, eu consigo ter isso também. Tudo o que a gente falou, eu consigo ter tanto no System Center Configuration Manager e no Intune. Lembrando, o Intune, ele é necessário para ter o gerenciamento mobile. O SSM em si não faz o gerenciamento completo. Então a gente requer o Intune. Isso é uma coisa que tem que deixar claro. Se a gente tiver só SSM, não vai fazer o gerenciamento por completo. Então eu consigo ver aqui políticas que eu tenho, né? Eu consigo ver aqui relatórios. Lembra a gente falou, a gente consegue ter relatórios, né? Então eu consigo ter esses relatórios também utilizados. Olha aqui, eu vou colocar aqui no caso do dia 1/11, vamos ver se a gente vamos ter essas informações. No caso, utilizando, vamos ver se a gente consegue ter alguma informação nesse período. Pode ser que não tenha, que eu coloquei um período aqui bem curto. Ele está populando esse relatório. Então, a experiência de a gente utilizar a interface ela é bem legal, sim. Então, às vezes, dependendo do cenário, é interessante a gente, para quem principalmente não tem o SCM, é interessante usar
ele, porque ele é todo web. O SCM ainda não temos uma interface web para fazer gerenciamento. Mas lembrando, quando a gente tem os dois, fazer integração é o melhor cenário. Então aqui está carregando esse relatório, vou minimizar ele aqui, se carregar eu volto a mostrar ele para vocês. Temos aqui na parte de mim, essa parte que antes de a gente falar da integração, eu quero mostrar essa parte, que ela é muito importante, que no caso aqui é o gerenciamento dispositivo móvel. Lembra que eu falei que uma vez a gente definiu a autoridade, seja ela por Intune ou SCM, para a gente fazer a redefinição dela é somente por chamado na Microsoft. E olha que legal, essa autoridade minha, a minha interface aqui está em português, né? Então ela já está mostrando que essa autoridade está sendo gerenciamento pelo Configuration Manager, que no caso aqui é o gerenciamento de configurações. Né? A tradução não é muito boa. Mas então, quando eu estou usando ele autônomo, ele vai estar definido para o meu Microsoft Intune, né? Quando não tem essa integração. Então, no caso que se eu quiser retirar essa integração que eu tenho que abrir um chamado e vou perder o gerenciamento desse dispositivo. Então, ou seja, uma vez feito, você perde o controle do dispositivo gerenciado. Então, isso aqui é um fator importante para a gente. Às vezes, lá você acabou de fazer, eu já tive casos, principalmente agora, que o Intune ele é oferecido dentro do próprio Office 365, né, na suíte do OMS. Então, para mim, uma vez que eu ativei Tenants novo, eu tive o problema seguinte, ele vinha setado para o Office 365. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que abrir um chamado e fazer redefinição para o Intune, para mim fazer a integração com o SCM ou usar somente o Intune. Então, essa é uma... Eu já tive isso no meu dia a dia, esse problema, ser necessário abrir um chamado. Né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui... Vou mostrar para vocês agora como que a gente faz essa integração com o System Center com o Microsoft Intune. A gente lá, o nosso departamento de compras acabou de aprovar a compra do nosso Microsoft Intune. Eu quero fazer a integração dos meus dispositivos móveis. Eu já tenho uma arquitetura do SCM e quero fazer a integração. Então, o que a gente tem que fazer? Ativou lá o tenant do Microsoft Intune, eu tenho que fazer a integração com o SCM. Vamos lá, como que ela é feita? Né? Vou pegar aqui esse nosso Virtual Lab, só para vocês verem como que é o passo inicial. Depois eu vou voltar para o meu ambiente que já está configurado. Então vamos lá. Aqui na nossa console do SCM, né, que eu estou com ela até aqui aberta. Olha que legal, eu estou usando lá o Virtual Lab. Eu tenho que em administração, eu tenho lá serviços da nuvem, eu tenho aqui Windows Intune Subscription. Né? Esse nome até não foi ainda atualizado, porque isso internamente na Microsoft é uma coisa que demora muito a mudar, que são nomeação de produtos. Ele foi mudado há pouco tempo para a Microsoft Intune, né? Então ainda no SCM ainda está Windows Intune, mas é o mesmo produto. Então vamos lá, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é vir cá e adicionar a nossa subscrição. Então neste momento eu vou vir cá, né? E aqui ele dá aqui o nosso, as informações, né? Para a gente fazer a nossa redefinição. E vou vir cá, vou fazer a autenticação. Aí aqui ele fala exatamente isso. Né? Uma vez que a gente define para o SCM, ele não a gente perde a autoridade, vai ser o configuration manager, não tem como voltar. Lembrando, volta só abrindo um chamado, mas a gente perde todos os dispositivos iniciados. Então eu estou ciente desse termo e vou aprovar. Neste momento aqui ele vai pedir a autenticação da minha conta que tem permissões administrativas no meu Microsoft Intune. Vamos lá ver se ele vai aqui. Não sei se ele vai avançar, porque esse ambiente está offline, né? Então lá, ele realmente não exibiu, porque não está conectado à internet, né? Então a gente não vou conseguir mostrar. Então eu queria mostrar para vocês como essa configuração. Então uma vez que a gente foi lá, adicionou as nossas permissões administrativas, a próxima etapa aqui é a gente escolher quais plataformas que a gente vai gerenciar, como informações da nossa companhia, logo, e a partir disso a gente já tem o gerenciamento pelo Intune. Né? Vou voltar aqui para o ambiente, deixa eu só fazer a autenticação aqui. Que esse ambiente eu vou mostrar ele já, esse gerenciamento já sendo feito, essa integração. Vamos lá, Cloud Service, Intune, voltando, eu já tenho uma subscrição feita, olha que legal.
Se eu vou vincar em propriedades, eu consigo ver lá quais a minha collect, que são collect. Aqui eu posso habilitar quais são os usuários que vão ter disponível o gerenciamento mobile, né? Eu posso definir lá essa collection, o collection é um termo de agrupamento no SCCM, onde tem um limite de coleção. Né? Qual que é o nome da minha companhia, o nosso website, que no caso aqui é da minha empresa, né? Qual que é o site do meu System Center, a cor do meu portal. Eu tenho aqui informações da companhia, eu consigo ver aqui as informações para, no caso, um usuário solicitar um chamado, né? Eu tenho que a logo da minha empresa para me configurar. Lembra a gente falou, a gente tem um portal do nosso ambiente? Então aqui eu consigo ver essas informações, né? Vou me fechar aqui. Quando a gente fala de plataforma, eu consigo fazer essa configuração para ambas. No caso aqui, eu vou pegar aqui o Android. O Android, para mim fazer o gerenciamento dele, o que eu tenho que fazer? É vir aqui e habilitar esse gerenciamento. É muito simples. No caso para Android. Vou pegar aqui no caso para iOS. A iOS ele é um que precisa ser certificado. Então, esse certificado ele é gratuito. Ele é omitido pela própria Apple. Então, a gente lá aqui tem que ter uma Apple ID e lá solicitar esse certificado e fazer a importação dele. O processo é bem simples. Aqui tem até o link que já redireciona. Uma vez a gente baixa o certificado, autoriza ele na conta da Apple e faz o upload dele. É bem simples, né? Temos aqui também o gerenciamento de Windows Phone, né? Que no caso aqui, eu estou habilitado somente o Windows 8.1 e superior. Por que eu não estou usando o 8? Porque a nossa companhia não tem, todos os nossos dispositivos estão atualizados. Mas se caso eu tiver legados, eu posso vir cá e habilitar o 8. O 8 ele requer certificado. Então esse certificado também pode ser omitido, que se eu não me engano, a última atualização que eu tenho ainda era feita pelo Symantec, que também é gerado gratuitamente. Então a gente pode vir cá e gerar esse certificado para fazer ele, né? E aqui eu tenho, no caso que quando eu tenho o Windows 8, Phone 8.8, né, eu tenho que também que lá publicar o arquivo do nosso portal, que ele não vem, já o 8.1 não precisa. Então essa é a primeira configuração que a gente tem que fazer para termos a integração. O segundo passo, uma vez a gente configurou a nossa subscrição, eu tenho que vir cá em site e fazer a configuração da função que é o nosso Intune conector. Então aqui, eu venho aqui no nossos servidores e funções do site, eu tenho aqui o meu servidor, eu vou vir cá nele, vou adicionar um novo site, que no meu caso aqui eu já tenho ele não vai nem exibir, eu vou até fechar ele aqui, para exibir para você, aumentar a tela aqui, ó, que é esse cara aqui, ó, o Microsoft Intune Connector. Então eu tenho que vir cá manual e adicionar essa função, somente isso. Feito isso, a minha integração já está sendo feita com o Microsoft Intune e SFCM. Ela é bem tranquila de fazer, não tem problema. Observe que aqui, ó, eu tenho aqui, ó, ele cria automaticamente, quando eu adiciono a subscrição, esse manage.microsoft, que é exatamente o gerenciamento da Microsoft. Que no caso ele cria um site de distribuição, que ele vai estar utilizando o serviço da nuvem, no caso do Intune. Né? Uma vez feita a administração, eu consigo ter o meu gerenciamento de dispositivo. Lembrando, eu não tenho aqui um dispositivo para mostrar a vocês como que a gente faz essa ingressão, mas é um processo muito simples. Como que consiste esse processo? Eu tenho lá, seja o meu iOS, Windows Phone ou Android, eu tenho que, o primeiro passo é baixar o aplicativo do Company Portal, que é o nosso portal da empresa. Então eu baixei esse aplicativo, eu tenho que fazer a autenticação. Então esse é o primeiro passo. Se eu quero gerenciar um dispositivo da minha empresa, eu tenho que ir lá e baixar esse aplicativo e instalar esse cliente para mim ter o gerenciamento de dispositivo. Então esse é o primeiro passo para a gente ter o gerenciamento. No Windows Phone, a gente tem um benefício, a gente não precisa ter o dispositivo com o cliente instalado. A gente pode ter o nosso Workplace, que é eu atribuir um gerenciamento através do meu Workplace. Então, não necessariamente eu preciso ter o cliente, eu preciso somente atribuir o gerenciamento dele, que também tem que ser feito manual. Então, o Intune tem um recurso legal que principalmente a gente apresenta ele para clientes e para quem quer impor a implantação do cliente, que não é um processo, principalmente quando a gente está fazendo a implantação de dispositivo móvel, acaba que os nossos colaboradores têm o receio, está instalando um cliente no meu dispositivo, e enfim, tem que partir de cima para baixo, a política.
Então, um recurso legal que a gente tem nele, que eu vou até mostrar daqui a pouco, que é o acesso condicional, que a gente consegue impor para os usuários continuar tendo acesso aos recursos da nossa empresa, no caso e-mail, outros recursos, ele tem que ter o cliente do portal, o nosso portal da empresa. Então ele obriga o usuário a instalar o cliente. Se ele não tiver, ele não vai conseguir a empresa. Esse recurso é muito legal. Eu vou mostrar para vocês como que funciona. Como a gente estava falando, o primeiro pilar que a gente fez a implantação, a integração com o Microsoft Intune. A gente fez lá a atribuição dos meus dispositivos, né? Eu consigo, a partir desse momento, gerenciar esse dispositivo. Né? Eu vou vir aqui na guia dispositivos e aqui eu consigo ver todos os meus computadores, servidores que eu tenho hoje no meu ambiente, né? E aqui eu vou vir cá e fazer a pesquisa do dispositivo. No caso, eu vou pegar o meu dispositivo. Pesquisei aqui, ó. No caso aqui, eu vou pegar aqui o meu usuário. Eu tenho lá aqui dois dispositivos. Eu tenho um Windows Phone, que é o meu dispositivo pessoal, e eu tenho um dispositivo que também é Android. Então eu tenho gerenciamento desses dois dispositivos. Olha que legal. Vamos lá. Lembra a gente falou que a gente consegue ter inventário, informações do dispositivo. Vamos ver o que a gente consegue ter no dispositivo. Vou pegar aqui, no caso, o Windows Phone. Vou vir aqui na inicialização dele e vou explorar os recursos dele. E aqui eu tenho que... lembra a gente falou que a gente tem inventário de software, hardware. Eu vou vir aqui primeiro na guia hardware. Vamos lá. Olha que legal, ele carregou aqui todas as informações, vou aumentar a tela. Eu tenho aqui informações de dispositivo, olha que legal. Eu consigo ver lá, ó, esse é um dispositivo, um Lumia 930. Eu consigo ver aqui o nome dele. Eu consigo ver aqui as configurações dele, qual que é a firmware dele, desse dispositivo, até mesmo o número, também que ele não mostra ele mostra só o final. Eu consigo ver aqui também que quais são a linguagem do meu sistema operacional, a versão dele. Questão de senha lá, ele está requerido senhas que eu vou mostrar daqui a pouco, que são os quesitos de compliance, como a gente atribui isso para o nosso dispositivo. Né? Eu tenho aqui informações de processador, né? Sistema, né? E temos aqui também informações no caso do meu ActiveSync. Lembrando, para a gente ter alguns recursos, a gente requer ter o nosso ActiveSync para algum dispositivo. Isso lá no Best Practice do produto, ele mostra para algumas funções a gente precisa ter o conector do ActiveSync para algum tipo de gerenciamento, né? Mas não requer para toda via. Né? Vou pegar aqui o meu dispositivo, vou pegar aqui no caso aqui o Android. Vamos vir cá, explorar esse recurso. E aqui eu consigo ver aqui, ó, ele é um dispositivo Motorola, eu consigo ver aqui as informações dele, qual que é o modelo dele, olha que legal, eu consigo ver quais são as aplicações instaladas. No caso aqui, para mim que eu tenho o Company Portal instalado, então eu consigo ver essas informações, lá, qual que é a versão do meu dispositivo Android, e eu consigo ver todas as informações igualmente para o dispositivo, né? Eu tenho aqui também alguns recursos que, lembra a gente falou lá o acesso de ações, eu consigo lá fazer uma redefinição de passcode, mandar um bloqueio remoto, que a gente comentou nos slides anteriores. Né? Eu consigo também ver também qual que é o usuário principal. Olha que legal. Pode ser que um dispositivo está atribuído para mais de um usuário, e o SystemZ já consegue atribuir qual que é a afinidade. No caso aqui, meu usuário, que está atribuído a esse usuário, eu consigo ver essas informações, ou também ver todos os dispositivos que estão atribuídos àquele usuário. Uma vez que a gente faz a implantação, no caso, uma aplicação, ele vai ser aplicado para todos os usuários. Isso é muito legal. Temos que também nas informações, eu consigo ver aqui também que, lembra a gente falou, a gente tem um wipe, eu consigo lá fazer um wipe seletivo, um wipe full. Se eu clicar aqui nesse dispositivo em wipe, eu posso fazer um wipe somente dos dados da empresa e fazer um wipe retirando o dispositivo, ou mesmo vindo aqui e esse dispositivo meu, no caso, foi furtado, eu posso vir cá e bloquear o acesso dele, fazer um wipe full. Eu também consigo fazer esse gerenciamento, esse controle nos meus dispositivos, né? Temos uma coisa também legal, que lembra a gente falou, eu posso ter dispositivos que são da minha organização e dispositivos que são propriamente do meu usuário. Então, eu posso vir cá e atribuir ele para políticas diferentes. Lá, no caso aqui, eu tenho o personal, que no caso é meu dispositivo pessoal, e meu dispositivo corporativo. Lembrando, uma vez que eu fiz essa modificação, eu consigo ter
gerenciamento maior. Então, ou seja, quando eu faço um da companhia, ele consegue ver todas as aplicações. Lembra, a gente falou que a gente consegue especificar quais dispositivos que eu consigo ver o inventário de hardware e outros componentes eu consigo ter um controle maior quando ele é atribuído à companhia e não é atribuído para um dispositivo pessoal, né? Uma vez eu tendo feito esse controle, né, isso aqui é o gerenciamento que a gente tem do dispositivo, né, eu consigo ver que essas informações do dispositivo, e temos também aqui as questões de compliance, que é uma coisa, um fator muito interessante. Lembra, a gente falou lá que a gente tem regras de compliance atribuídas para os meus dispositivos. Eu já tenho aqui uma regra de compliance que é atribuída no nosso dispositivo móvel, na nossa organização, e eu posso vir cá e criar esses nossos compliance, né, que são essas nossas métricas de segurança. Então vamos lá, quando eu posso vir cá, vou criar aqui uma nova, já que é mobilidade, né? E aqui eu seleciono, ele é para Windows, ou ele é para Mac, ou ele é para mobile, ele é um dispositivo móvel, né? Então eu posso vir cá, lembra a gente falou daqueles diversos configurações de dispositivo, que são senha, dispositivo, gerenciamento de e-mail, store, todos que a gente viu num slide que mostra quais são as capacidades. Então aqui são todos aqueles itens, né? Ele não carregou todo ainda, porque ele está carregando todos os dispositivos, agora ele carregou. Eu consigo, por exemplo, quando eu vim cá em password, eu consigo vir cá e atribuir qual que o compliance necessário para o meu dispositivo. No caso, eu vou colocar requerido, então, ou seja, os meus dispositivos, para ele estar na organização, ele automaticamente tem que definir uma senha. Lembrando, quando nossos usuários trazem os nossos dispositivos para ser gerenciado na nossa empresa, ele tem que ter, no mínimo, alguns recursos para ter acesso à nossa organização. Então, é justamente isso. No caso do exemplo aqui, senha, ele tem que ter senha requerida no mínimo de 4 caracteres, eu posso definir aqui. Olha que legal, lembra a gente tem lá no nosso domínio, usuários expiram a senha depois de tantos dias e tem que alterar a senha. A mesma coisa a gente pode ter para dispositivo. No caso aqui, eu vou colocar aqui 90 dias. Então, daqui 90 dias, os usuários vão ter que definir lá o seu passcode ou a sua senha definida no dispositivo móvel, né? Tentativas de histórico de senha que ele pode lembrar, né? Eu posso definir aqui também qual que é a complexidade da senha, se ele é o PIN, o seguro, qual que é a qualidade de senha, ela é numérica, alfanumérica, eu posso escolher qual é ela. Eu posso enviar também a recuperação do PIN no Exchange Server utilizando o ActiveSync, isso é legal quando você quer fazer a redefinição de senha dos usuários, né? Então eu posso configurar isso também, e ele faz a remediação para os dispositivos automaticamente que estão não em compliance, isso é legal. Então uma vez eu criei essa política, eu faço a distribuição dela para os meus dispositivos que são corporativos ou todos os meus dispositivos que eu quero fazer o controle, ele é feita essa remediação automaticamente, né? Eu vou avançar aqui a próxima tela, que legal. E aqui eu posso especificar quais dispositivos que eu quero implantar, que são suportadas essas regras. Lembrando, para cada regra aqui, ele faz no caso aqui de senha, todo dispositivo consegue fazer ela. Se eu for vir cá agora e adicionar uma outra, que no caso aqui, gerenciamento de e-mail, observe aqui, plataforma, ele mostra quais são os dispositivos que não são suportados, isso é legal. Então, às vezes você quer implantar uma regra que a arquitetura de um player do celular não suporta, no final ele traz um relatório que eu posso exportar esse relatório para fazer, ter o controle que possa aplicar para os meus dispositivos móveis ou não, dependendo da arquitetura. Então, vou lá, no caso aqui, eu vou desmarcar aqui, deixar só aqui só o senha para a gente ver, e eu posso vir cá selecionar, no caso aqui eu quero Windows Mobile, não outro gerenciamento que isso é legado, Symbian também não, né? Eu vou ter aqui, no caso, só o 8.1, Windows 8 não vou ter gerenciamento, o iPhone, desde a versão 5 a 9, que é até a última versão do iOS, eu consigo ter gerenciamento, a mesma coisa do iPad, né? Lembra, pessoal, lembra que eu falei que o Microsoft Intune é um serviço na nuvem? Então, o iOS saiu tem poucos dias, eu vi, e automaticamente ele já foi atualizado no Microsoft Intune. Uma vez atualizado no Microsoft Intune, a nossa integração que a gente tem também foi feita a atualização, isso é muito legal. Eu tenho que ir para Android, desde a versão 4 até a 5, que é a última versão, se eu não me engano, ele tem que ir. E a mesma coisa que para 8.1, eu não quero lá para o dispositivo 8.1, Windows 10 eu quero só dispositivo móvel. Olha que legal, eu marquei aqui os principais dispositivos móveis que eu quero ter essas regras de compliance e crio essa regra de senha, né?
E aqui ele vai falar, ó, não é suportado questão de senha mínima, expiração para todos os dispositivos Android. Então, o Android não suporta essas capacidades de senha. Então, ou seja, existe uma aqui especificamente para Android, que é essa aqui, é Compliance No Compliance App, se eu não me engano, é essa mesmo. Então, eu consigo ter esse controle de outra forma, não na guia de senha como eu defini, né? Uma vez feito isso, eu posso vir cá e fazer o deploy. Então, quando eu clico aqui, ó, eu crio um configuration item, que é onde contém as configurações. Depois eu tenho que criar uma baseline. Para quem já conhece o SCM, sabe muito bem o que eu estou falando. Eu crio as propriedades das configurações dentro de um item de configuração. Depois eu crio uma baseline apresentando esse item de configuração para fazer o deploy. Quando eu venho aqui, eu consigo vir cá e fazer o deploy para o meu grupo de usuário. Lembrando, para o dispositivo eu posso criar uma collection para separar o que é dispositivo Android, iOS ou Windows Phone. O System Center, para quem está acostumado, tem as collections, eu posso fazer o que for para fazer esse controle. Eu posso criar da forma que eu achar melhor, seja para o usuário, seja dispositivo, para me implantar a regra para cada dispositivo. E aqui legal, lembrando, esse ambiente que meu já tem o gerenciamento dos meus dispositivos, eu consigo ver aqui quais são o compliance desse meu dispositivo. Que legal, eu já tenho 79% dos meus dispositivos estão em compliance mediante essa regra minha. Essa regra minha aqui, elas são a configuração que eu tenho de compliance padrão para o nosso dispositivo acessar o nosso recurso. Então, vou só abrir ela aqui para vocês verem as configurações que a gente tem nesse. Aqui no caso é senha, a questão de senha, o mínimo de senha, que é basicamente o padrão para ter acesso a recursos, que é a definição de senha, né? Então, outro recurso legal que a gente tem, que é o Compliance POS. Lembra eu falei, ó, a gente tem um recurso muito legal que eu vou falar mais para frente, que é o Condition Access, né? Esse serviço aqui, o que ele é? Lembrando, lembra a gente falou que é difícil, às vezes, a gente implantar um gerenciamento fim a fim para os nossos colaboradores. Então, o acesso condicional, ele impõe essas políticas para que o usuário que deseja acessar lá, seja sua intranet no Exchange, a sua intranet no SharePoint, ou o seu e-mail, seja online, ou o seu ambiente on-premise do Exchange, ele vai precisar ter o suporte, ele vai ter que ter o cliente instalado do próprio Intune, o seu portal da empresa. Se ele não tiver, ele não vai conseguir os recursos. Isso é um recurso muito legal que eu já implantei já em diversos clientes. Dessa forma a gente conseguiu fazer essa configuração. Eu vou mostrar só porque é a configuração dele básica, né? Ele é feito, nesse caso, para mim habilitar, eu tenho que habilitar no Intune. Uma vez eu habilitei no Intune, eu tenho que criar uma policy, que é no caso que o Compliance Policy, e aplicar isso para os meus usuários. Então, deixa eu só voltar aqui para o meu Intune, né? Aqui, se eu vim aqui em política, aqui, ó, eu tenho que somente habilitar ele aqui e depois o gerenciamento, ó, perder a autenticação novamente. Deixa eu só autenticar aqui. Só um momento. Então, quando eu faço essa configuração, eu tenho que somente habilitar isso no portal do Intune, né? Nesse caso eu preciso, eu não consigo fazer isso no próprio SCM, uma vez que ele usa para esse caso, no caso aqui eu estou fazendo para Exchange, ele precisa ter no caso ActiveSync, o Exchange necessariamente para fazer essa configuração. Então, que legal. Essa política aqui está até habilitada para os nossos colaboradores da minha organização. Então, ou seja, todo dispositivo mobile, Android, iOS, para me ter acesso aos recursos de e-mail, eu tenho que ter o portal Intune. Então, eu tenho essa regra aqui, ó. Exigir que o dispositivo móvel esteja em conformidade. Lá, bloqueia acesso aos dispositivos que não forem suportados. Então, ou seja, essa política está aplicada para todos os meus colaboradores no grupo que eu tenho, e eu tenho também exceções, óbvio, né? Então a gente vai ter exceções. Lembrando, não é bom ter exceções, mas tem alguns dispositivos que a gente tem que ter exceções, no caso pode ser que não tenha suporte. Então eu tenho tanto um grupo que são isentos, né, que ele pode ter ou não, e tem grupos que são obrigatórios. Então, no caso da minha organização, todos os colaboradores têm que ter o portal da Microsoft para ter acesso ao e-mail. E a mesma coisa para ter acesso à nossa intranet, que é o nosso SharePoint Online. Então, para ter o acesso ele também, no caso aqui, da mesma coisa. Olha que legal. Então, para o colaborador que quer acessar a nossa intranet, ele precisa ter o Intune instalado.
Pessoal, o tempo aqui já está quase, mas eu vou só mostrar aqui para a gente finalizar. Eu tive que correr um pouco que eu quis mostrar para vocês todos os recursos, os principais recursos que a gente tem na solução. Claro que a solução ela é imensa, tem muitas funções, né? Então a gente falou lá, viu o nosso gerenciamento, questão de compliance, e temos também alguns recursos legais, que é os recursos de acesso. Olha que legal. Eu tenho aqui também o profile de e-mail. Olha que legal. Olha que, imagina que acabou de ter um colaborador na sua organização e a gente sabe qual que é o esforço do Helpdesk para entregar o dispositivo já com a VPN configurada, o perfil de acesso corporativo da Wireless. Isso é um pouco chato e requer um trabalho. Então essas configurações eu já posso fazer para os meus usuários. No caso aqui, eu tenho aqui um perfil de e-mail, então, ou seja, uma vez que eu instalei o portal da empresa, autentiquei, ele automaticamente já vai pegar as configurações de e-mail. Então, quando o usuário já clicar no Outlook, já vai vir um e-mail dele configurado. Olha que legal. Então, a gente consegue automatizar e impor essas políticas. Então, a gente tem esse benefício também na nossa organização. A gente vai ter um controle maior do que os usuários vão acessar e não requer. Imagina, para todos, a gente chegou sem celulares novos para ser distribuído para os nossos colaboradores. Então, lá o tempo que nossa equipe de mobilidade vai perder configurando esses celulares, então a gente pode já facilitar esse meio, né? Que no caso aqui eu tenho aqui a política de e-mail, né? Então aqui eu posso configurar aqui, no caso eu tenho o nosso ambiente está todo no 365, então ele simplesmente eu passo as configurações do meu ambiente para essa configuração. Eu tenho também VPN, então eu posso vir cá e criar VPNs para os meus dispositivos, seja lá, tem vários players, eu vou só mostrar rapidamente aqui como são a VPN, né? Eu tenho que, no caso VPN, eu posso escolher aqui quais são os players, Cisco, Dell, F5, então eu consigo especificar aqui, no caso para o Microsoft, qual que é o perfil de VPN. E a mesma coisa eu tenho que ir para Wi-Fi. Então aqui eu tenho que perfis de Wi-Fi, eu consigo lá, uma vez que eu instalei o portal, fiz a autenticação nele, eu já automaticamente ele mapeia meu e-mail, já mapeia o perfil de acesso de internet mediante se ele é pessoal, se ele é corporativo, para ele ter esse recurso, não precisar dele autenticar manual, depender de senha. No caso, em organizações que não têm lá um controle granular de wireless, no caso de integração de autenticação pelo AD ou outros meios, né? Então aqui eu já consigo atribuir uma senha, o usuário não consegue nem ver essa senha e atribui automaticamente. Pessoal, o tempo já está estourando, né? Então o que eu quis mostrar para vocês é como que a plataforma de gerenciamento de mobilidade empresarial da Microsoft ele é muito robusto e a gente não consegue, acaba que, para quem não acompanhou a Microsoft nos últimos anos, a Microsoft hoje é voltada em simplesmente não importa se ele tenha um dispositivo iOS ou player que for, a Microsoft ela quer oferecer para os nossos usuários serviços, né? Então ela não impede se ele seja um iOS ou um Android, ela quer oferecer soluções para os nossos clientes. Então a gente consegue ter uma quantidade de recursos imensos e para várias plataformas, de uma forma a gente tem um gerenciamento completo e a gente viu quando a gente tem um System Center, esse gerenciamento fica muito mais rico, né? Então só deixei aqui para a gente finalizar, no caso que eu deixei aqui um relatório. Olha lá, eu consigo o SCM, lembrando, uma vez um dos benefícios também de ter integração com o SCM, que quando a gente utiliza o Intune, se eu quero personalizar um relatório, não é possível personalizar um relatório. Já tem diversos relatórios muito bons oferecidos, mas a gente não consegue parametrizar esses relatórios. Quando a gente tem integração, a gente consegue customizar nossos relatórios através lá de queries, de report builder, para os nossos ter um controle maior dos nossos relatórios. Então, pessoal, eu agradeço a cada um de vocês por estar nos acompanhando até essa hora e espero que tenham gostado e espero que vocês tenham adquirido e visto um pouco como que é a mobilidade da Microsoft e, como eu falei, vou disponibilizar para vocês no final, vou deixar aqui no link lá da gravação, o acesso aos Virtual Labs para quem quiser conhecer
os produtos de mobilidade da Microsoft. E também vou estar, pessoal, vou estar encerrando a gravação e vou estar aqui para a gente responder as perguntas do nossa apresentação, pessoal. Muito obrigado e boa noite. Boa noite. Ô, Guilherme, nós temos uma dúvida aqui do Guiroto, Pô, tá, vamos sobre lá. o Android, se ele suporta o PIN ou senha do AD. Isso deve No ter sido uma caso, no caso para na parte de autenticação. senha, né? Acredito ter sido na parte de senha. Essa Não, a pergunta já parte foi senha, feita. no caso do bloqueio de tela? Bom, ele só colocou essa parte. Talvez tenha sido isso mesmo. Foi só um comentário. Ah, um Ah, comentário, né? O Silnei. aqui, ó. Silnei. Opa. Ah, o Silnei tá sem microfone. Ah, tá. Mas vamos lá, Já está vivo ainda? se for bloqueio de senha, pode ser tanto o PIN ou o de toque mesmo, que faz o desenho na tela. Então isso é indiferente. Lá nas configurações de compliance eu posso escolher se ele vai ser por senha ou por desenho na tela, então eu posso especificar. Né? Se foi isso que eu entendi, é possível Ah, no sim, caso, seja acho que com não foi Android. nenhuma dúvida, foi mais um comentário mesmo do Guiroto. Então, no caso do Ah, tá, Android, ele entendi. suportaria o PIN ou senha do AD. Ah, não, entendi, Alguém bacana. tem mais alguma questão? Pessoal, alguma outra dúvida? Perguntem. É, a apresentação foi bem corrida, mas podem perguntar qualquer dúvida vocês tiverem. Os meus contatos estão em meu e-mail, meu blog. Vocês podem entrar em contato comigo também qualquer dúvida vocês tiverem para a gente, vocês que tenham interesse em estar implantando a mobilidade empresarial na organização, vocês façam de uma forma que seja implantada de forma das melhores práticas. Tranquilo. Bom, acredito que ninguém tenha mais nenhuma dúvida. Então, nós vamos encerrar então a nossa transmissão. Só lembrando, pessoal, para Perfeito. não esquecer de curtir a nossa página do Facebook, tem o YouTube também. Então, quem quiser dar essa força aí, esteja à vontade. Ah, tem uma dúvida aqui do Ricardo Carlotto. Tá? Ele está perguntando se consegue montar um lab em casa usando o Wi-Fi residencial e o celular particular dele. Sim, só que no caso vai ter que ter você consegue fazer isso através de um trial, vai ter que fazer um trial no Microsoft Intune. Então você consegue lá criar uma conta no Microsoft Intune e fazer um trial e configurar seu dispositivo para gerenciar. Você consegue sim. Temos uma outra dúvida aqui do Michael, tá? Jatobá, ele tem a dúvida com relação a suporte, né, da política de e-mail. O Android suporta a política de e-mail na versão que não usa o Nox? Bom, se eu não me engano, até a última atualização que vai ter um cliente que eu tive esse problema também, não era suportado ainda, só para quem é as versões lá da Samsung que era suportado. Era só iOS e o próprio Windows Phone. Não era suportado até então. Eu não sei se teve alguma atualização quanto a isso. Deixa eu ver aqui se há mais alguma questão. Outra dúvida. Versão 5.0 ou 4.4.4 não suporta. Ah, tá. São as versões, né? As versões eu não estou lembrado, não. Bacana. Acho que é por questão de segurança mesmo. Comentário do Guiroto. O Android, alguns quesitos de segurança, acaba, devido à arquitetura, ele não ter isso no próprio gerenciamento do Intune, né? Então a gente perde essas configurações mesmo. Bom, alguém com algum. Ah, tem aqui outra dúvida. Mais uma observação do Guiroto. Modo quiosque. O quê? Não, foi só uma Ah, tá, tá. observação. Bom, alguém com mais alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Dou-lhe uma. Ok, então, deixa eu só adicionar aqui.
Fazer o compartilhamento. Pessoal agradecendo bastante a palestra, Guilherme. Oh, muito bom, pessoal. Nós Eu que tivemos só um agradeço. pequeno probleminha, Guilherme, que você não percebeu, mas ficamos algum tempinho sem transmissão ao vivo para o canal. Tá, mas como está sendo gravado, o pessoal vai poder assistir depois. Ah, não. Porque não observei não esse serviço, não. Não, você estava aí tranquilo, transmitindo, então a gente não queria parar a transmissão, Não. porque ela estava sendo gravada. Então, não, se é tranquilo, a gente deixa gravado, o pessoal vê o que está faltando. Eu acredito que tenha sido um problema com a sincronização com o YouTube. Pode ter sido. Porque o Hangout ele prossegue então... normalmente. Não. A gravação foi feita com sucesso, né? Sim, sim. Tanto que ela retornou e o pessoal pôde até participar do chat aqui e fazer as perguntas. Boa. Bom. Eu não estava conseguindo ver os. Então, né? Isso. Eu não estava conseguindo ver os comentários, agora que eu vi que fica no Hangout aqui, eu consigo ver só no lado do cliente, não do gerenciador. Isso. Tranquilo, então. Bom, vamos encerrar então a nossa transmissão. Queremos agradecer a você pela presença, por compartilhar esse agradeço pela maravilhoso oportunidade. E a todos que estiveram presentes no nosso canal. Ok? Exato. Então aguardem nosso próximo evento e boa noite. Boa noite a todos, pessoal. Muito obrigado.